meus ouvintes que estão escutando a minha vida quando eu nasci em Prazeres, em Jaboatão. Eu nasci no Hospital da Santa Elisa e me criei em Prazeres, chamado Segunda Rua do Colégio, 2005. Meus irmãos, a minha vida naquele lugar foi uma vida que me deixou na marca da dor aonde eu me criei. Eu fiquei um jovem rebelde, conheci o que é ruim, o que é bom. Mas quando eu conheci Jesus, soube falar. Isso ficou na minha memória e não saía. E minha mãe sempre dizia: o meu filho, quando nascer, colocarei o nome da Bíblia. E colocou o meu nome como Moisés. Me entregou a Deus e fui consagrado filho da promessa. E nas palavras da minha mãe, que fui convocado nas suas orações, Jesus atendeu. E eu fui crescendo, fui vivendo, fui aprendendo, fui me dando com todo tipo de gente. Fui me dando com traficante de loló, fui me dando com as pessoas que têm experiência, fui me dando com as pessoas que se envolviam em briga. E ali, meus irmãos, o demônio, ele me dava muita força. E ali foi se passando meus dias, o meu tempo acorrentado na mão de Satanás. Ele me colocava por cima dos meus irmãos. Eu brigava com meu irmão. Eu virava a mesa de prato de comida do meu irmão. E minha mãe era doente. Minha mãe sofria de um reumatismo nos ossos que passou 4 anos sofrendo, chorando, clamando. E eu não reconhecia isso. Eu estava trabalhando quando eu recebia. Eu escondia dinheiro da minha mãe. Eu negava e mentia. Eu ia para o supermercado comprar bebida. Ia na conversa dos amigos. E chegava no supermercado que eu ia comprar uma bebida. Satanás falava dentro de mim e dizia: uísque. E eu dizia: eu vou tirar o selo da bebida que é barata e vou botar no uísque. E eu botava e dava certo. Eu passei um uísque, passei 2, passei 3. No 4º uísque, o rapaz me segurou e disse: vamos lá pra dentro conversar. Me levou eu lá pra dentro. Lá tinha na faixa de 4 homens para me bater. E chegando lá, ele telefonou para roubo de furto, para assinar minha ficha como falsificador de uísque. Mas chegando lá, o Espírito de Deus me livrou de lá de dentro. Eu senti medo, eu senti. Mas o negócio disse: clamai a mim, que eu responderei. Eu disse: Jesus, se tu me tirar daqui, tu me livrar, eu voltarei para a igreja. O rapaz telefonou, e o telefone não pegou. E o rapaz disse: olhe, você traga todos os uísques, você paga uma porcentagemzinha
e pode ir embora. Aleluia. E quando meus irmãos, chegando perto de ano novo, meus irmãos, eu estava na casa da minha irmã que mora no R11 e disse a minha irmã que ia passar ano novo com a minha mãe. E minha irmã disse: Moisés, você não vai, porque se você for, pode acontecer uma coisa com você. Peguei o ônibus e fui. Passei o dia na véspera do ano novo. Bebi. Esperei o tempo passar. E eu estava me mudando, me transformando naquele dia quando eu bebia a bebida. Eu sentia um negócio dentro de mim, me tomando, me dando aquela força, me governando. E ali eu saí com um amigo. E quando eu passei a tarde, cheguei à noite em casa, o Espírito de Deus me deu um sono e disse: mãe, eu vou dormir. E ali eu dormi, meus irmãos. Quando deu meia-noite, minha mãe me acordou para eu rampeando e disse: mãe, eu quero ficar dormindo, mãe. Mãe, eu tô com sono. Mas minha mãe insistiu para eu rampeando, né, minha mãe. Eu me levantei, tomei um banho, me despertei e disse: agora, mãe, eu vou sair. Minha mãe disse: meu filho, não saia. Eu disse: mãe, agora eu vou sair. Eu dei o ano novo à minha mãe, apertei os meus irmãos, apertei a minha irmã no abraço e fiquei ali pedindo dinheiro à minha mãe. E minha mãe não me deu dinheiro que ela não tinha. Meu irmão não me deu dinheiro que não tinha. Ali Deus estava atrapalhando, mas o inimigo, ele tinha que armar a parte dele. E quando eu pedi a minha irmã disse: eu tenho um irmão, 10 cruzados. E eu peguei os 10 cruzados e botei no bolso. Dei feliz ano novo a todos aqueles que estavam de lá da minha casa. Dei feliz ano novo que o pessoal pensava que era até a despedida. E quando eu dei, e quando eu saí dali, encontrei o amigo. E o amigo disse: vamos lá em casa. Eu fui, tomei uma dose de Nato Nobre, comi uma coxa de galinha, tomei mais outra dose, esperei. E quando reparei a hora, foi 1h. E quando eu fiquei esperando ele, uma voz disse no ouvido esquerdo: eu vou te matar. Isso me atingiu, eu fiquei oprimido, eu fiquei confuso, fiquei com medo. E quando eu vim a pensar e disse: Jesus, tu é na minha vida. Depois ele disse: eu vou te matar. Veio aquela palavra de novo. Aí eu fui. Quando eu fui seguindo um amigo, quando ele desceu para eu ir para o grupo, e ele disse: vamos, Moisés. Eu disse: eu não vou não. Mas vamos, Moisés. Aí eu fui. Quando eu fui, uma voz no ouvido direito disse: filho, não vá não. Aquela palavra ficou doendo dentro de mim. Aquela palavra de amor me chamou de filho. E eu fiquei parado, se eu ia ou se eu filho. E quando eu fui mais adiante, eu disse: filho, não vá não. E o amigo me insistiu. Eu fiquei pensando. Aí eu fui mais uma vez. Uma voz disse na terceira vez e a última vez: filho, não vá não. Ali eu fiquei pensando de novo. Fiquei 1h em pé. E o amigo me chamou mais uma vez e disse: vamos.
Aí eu fui, fiquei reparando aquela voz, vi que me respondia de novo, mas não me respondeu não. Aí eu segui, eu fui ao Clube Intermunicipal de Guararapes de Prazeres. E quando eu cheguei no clube, passei a borboleta lá dentro, que todo mundo estava dançando, bebendo, sem falar sobre Jesus. Outro falava de droga, outro falava de tiro, outro falava de brigar. É um ambiente totalmente diferente. E quando eu estava lá dentro, uma voz respondeu de novo no ouvido esquerdo: hoje mesmo eu mandarei te matar. Ali aquela voz eu fiquei tremendo. Fiquei tremendo, por mais que o homem esteja embriagado, mas ele fica tremendo. E disse: essa voz não é do meu pastor. E quando eu esperei amanhecer, o rapaz que foi comigo disse: Moisés, vamos embora, que já é 3 horas. Eu disse a ele: eu não vou, só saio daqui quando amanhecer. Ele não sabia o que estava acontecendo comigo. Ele disse: está certo, Moisés, mas eu vou. Eu disse: vá. E ali eu esperei amanhecer. Deu 4 horas e fiquei com medo daquela palavra. Deu 5 horas. No meio de muita gente eu vim me escondendo daquela palavra com medo. Mas eu estava confiando porque já estava amanhecendo. Estava tudo claro. Estava tudo claro. Mas a palavra de Deus tinha que ser cumprida. Eu vou marcar encontro com este rapaz, mas grande vai ser o abalo. E ali, quando eu retornei à saída daquele clube, no meio de muita gente que eu vinha me escondendo daquela voz, veio 2 rapazes e eu estava embriagado e disse: Moisés. E eu fui: oi, Moisés, a gente veio do inferno para te buscar. E eu disse: oxe, como pode? E disse: eu não te avisei? E o outro que me chamou de amigo era o traidor, o que estava atrás das minhas costas. O de frente disse: vamos te matar. E o de trás das minhas costas disse: calma, amigo. Ele botou a mão tão segura no meu ombro e eu disse: pronto, esse daí me conhece. E quando eu olhei para trás, ele me deu um tiro no olho. E quando ele me deu um tiro no olho, eu clamei por Jesus. Eu disse: Jesus, não me deixa morrer, Jesus, nessa hora. Jesus, não me deixa morrer, Jesus. E quando eu virei o rosto para a frente, porque estava na frente, o outro me deu um tiro debaixo do queixo. Eu retornei e disse de novo: Jesus, não deixa eu morrer, Jesus. Não deixa eu morrer, Jesus. Jesus, vem cá. Aqueles pessoal que veio no clube junto comigo se afastaram, correram. Eu fiquei só no meio daqueles 2. E ele disse: olha o teu Jesus aqui. E me deu um tiro na garganta. Eu disse: Jesus, não deixa eu morrer. Jesus, vem cá. Jesus, vem cá. Jesus, não deixa eu morrer. E quando o outro me pegou pelo queixo e me atirou debaixo do meu queixo, eu disse: Jesus, vem cá. Jesus, vem cá. Jesus, não deixa eu morrer. Jesus, vem cá.
Meus ouvintes desse testemunho, foi o dia que eu mais orei na minha vida. Foi o dia que eu derramei lágrimas de sangue. Foi o dia que eu mais clamei por Jesus. Eu me senti só naquele dia. E quando o outro armava o revólver e atirou no meu umbigo, eu botei a mão na barriga. Fiquei fracassando com as forças das pernas. E o outro armou o revólver e me deu um tiro de lado. Eu fiquei, Jesus, não deixa eu morrer, Jesus. Jesus, olha, Jesus, eu voltarei para a igreja, Jesus. Olha, Jesus, se tu, Senhor, ouviu meu clamor. Jesus, se tu me tirar meu pai da garra da morte, Jesus, nunca mais te deixarei. Jesus, eu conto aos desviados, Jesus, o que passou na minha vida. Jesus, eu conto, Jesus, na igreja, esse meu testemunho. E o outro ficou sorrindo. E eu andando, me ajoelhei nos pés dele. E ele disse, cadê teu Jesus? E quando ele falou sobre Jesus, cadê o meu Jesus? Uma mão furada estendeu. Mais adiante. E disse, eu sou fiel. Eu sou fiel. Mesmo se aquele me clama, crê em mim, ele viverá. E aquela voz veio sobre o meu ouvido e disse, eu te ordeno, levanta-te. Eu me levantei de joelho daqueles malfeitores. E eles disseram, olha, ele quer mais bala. O outro disse, vamos dar mais, temos mais para ele. E aquela mão que estava mais na frente disse, eu sou fiel. Mesmo se aquele me deixar me clamando, eu responderei. E o outro apontou o revólver. E o outro do outro lado. E apertaram. O que está acontecendo? Minha mão tá dura. Tá prendendo as balas. O que está acontecendo? Aí disse, eu vou. Ele disse, vamos correr. Quando eles disseram, vamos correr, Jesus libertou a mão dele e eles correram. Eu caí na sombra daquela mão. E quando eu caí, eu senti uma segurança que estava me aparando. Minha carne ficou morta na terra. Me cobriram com um lençol. Todo mundo me olhava e dizia, ele está morto. Outro me olhava, dizia a mesma coisa, ele está morto. Mas o meu espírito estava afundando nas trevas. Meu corpo ficou no chão. Meu espírito estava descendo. Chegando lá embaixo, tá um grande trono. O trono chamado do rei Sartã. E de lado dele tem os tronos dos adeptos. Ali ele dava instrução, ali ele recebia informação. E quando o meu sangue derramou,
pingava lá no seu reino, na sua mão. E ele dizia: vai ver que a morte levou, ou se é crente. Se for crente não interessa a gente não, mas se não for crente interessa a gente. E meu espírito estava lá embaixo. Chegando lá embaixo, eu contemplei aquelas almas. Alma aflita, alma de muitos anos, alma de gente que era governador, alma de gente famosa, alma de gente rico e alma também de gente pobre. Meus irmãos, e tinha alma com cabeça de bicho. E essas almas significavam os desviados. Ele era totalmente diferente. E aquela alma que era desviada sofria mais do que as outras. Porque o desviado, ele pisou na cabeça do mandante que manda lá nas trevas. E ele sempre dizia: amiguinho, tá aqui, vinhas pra cá, deixasse teu Deus. Oxe, tu tá pensando que aqui tu vai te governar? Tu tá pensando que aqui tu vai fazer que tu fizer lá em cima? Tu dizia que eu não prestava? Tu dizia que eu era ruim? Agora eu vou te provar como é aqui. Porque o teu Deus te deu chance. E agora tu não suportar pecado que fosse rejeitado. E aquelas almas clamavam: misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia. Aquelas almas famintas, aquelas almas que viviam nas trevas, aquelas almas que comiam bicho. Porque a gente se alimenta da palavra de Deus, mas aquelas almas lá embaixo se alimentavam de bicho, de sangue. Ficava naquela lama, naquela treva, naquele fogo infernal. E Jesus me fez eu olhar de olho. E quando ele me mandou eu olhar de novo, um rapaz aparou o carro e apanhou meu corpo. E quando eu vi meu corpo sendo removido para Santa Elisa, aquela mão ia ao retorno do meu corpo. Cheguei lá na Santa Elisa. O médico disse: deixa ele aí para ser o último, para ver que ele sobrevive. Minha mãe ficou chorando. Meus irmãos ficou chorando. Minha irmã abraçava meu irmão. Meu irmão abraçava minha irmã. Minha mãe ficava chorando. No momento que a minha família ficou, aquela tristeza da amargura. E com passado da hora, deu 3 horas, deu 4 horas e meu corpo ali. E meu espírito lá embaixo, contemplando outra parte do sofrimento, dos desviados que estavam lá embaixo sofrendo. E não tinha mais arrependimento, porque aqueles que estão lá embaixo são condenados. Aí quando eu estava lá embaixo, Satã não tinha força para me resgatar. E eu vim aquilo ali e fiquei dizendo: Jesus, será que eu vou ficar aqui, Jesus? Se o Senhor me enviar na terra, eu contarei em todas as igrejas aonde eu passar. E Jesus disse: olha para ele. E vi meu corpo. Deu 3 horas, deu 4,
Deu 5. E nada de um médico mandar eu ir para o UTI. E a ambulância estava sendo torpida. O inimigo estava pintando e bordando, segurando a ambulância. Mas ele só não segurou a minha vida, porque minha vida até hoje entrega a Jesus. E quando deu 11 horas, a ambulância chegou, faltou até gasolina, tiraram dinheiro do meu bolso, botaram gasolina. E o médico disse: olha, dona, seu filho não volta mais não, mas aquele que vai com Jesus, ele entra e sai. E quando a ambulância saiu na disparada, já era 11h40. A ambulância correu. E a mão ia seguindo ao retorno daquela ambulância. Chegando lá no UTI, tem 2 portas. E tinha lá mais de 35 pessoas. E chegando lá, o médico disse: bote ele para ser o último. O inimigo ainda falou na boca do médico. E eu fui tirado da ambulância. Me botaram para ser o último mesmo. Mas aquela mão furada dominou o UTI. Aquela mão não me deixava. E aquelas palavras, minha mãe disse: mas doutor, meu filho, desde 5 horas, já vai dar meia-noite, e o senhor ainda diz que ele tem que ser o último. Aí o médico disse: tem que ser o último. Já morreu muita gente. Se ele não morrer daqui para lá, a gente opera ele. Eu vou dizer à senhora: levou um tiro no olho, um tiro no queixo, um tiro na garganta, um tiro no umbigo, um tiro na bacia. Olha, é melhor ele morrer, porque se ele sobreviver, ele vai ficar louco, vai ficar aleijado. E como é que a senhora vai poder criar ele? E como, meus ouvintes, começando a palavra do testemunho, eu sendo o último, Jesus disse: eu faço o último primeiro e faço o primeiro o último. Aí eu disse: como, Jesus? Jesus disse: olha para a porta. Aí eu olhei. Eu disse: estou olhando. E disse: vê o que vem debaixo do chão para apresentar naquela porta. Meus ouvintes, como eu vi uma porta vindo do chão, bem negra, dominou aquela porta, ficou outra porta. E aquela mão disse: morte. Abre a porta. A porta abriu. Eu vi uma coisa tão feia na minha vida. Eu vi aquela morte com as pernas toda troncha, suas unhas, seu rosto de caveira, seus cabelos eram unhas de cobra, cuspia sangue. Seu veste era que nem um veste de padre, que tinha um cordão de fogo da cor de sangue. Seu rosto era todos, porque ele andava com 4 rostos de caveira, atrás, de lado e na frente, e outra de lado. E eu disse: Jesus, o Senhor enviou a morte para me matar? Ele disse: veja o que é que eu vou fazer. E eu fiquei com medo. Esse pessoal lá gritando: doutor, doutor, me socorre.
Hoje eu estou doente. E Jesus disse: morte, eu te ordeno. Marcha. A morte daquele bastão. E na ponta daquele bastão, meus irmãos, é um cravo. Cravava no coração da carne, penetrava no espírito, do coração da alma. E a morte marchou, disse: morte, eu te ordeno, marcha. E a morte marchou. A morte fazia. E a morte veio. Eu disse: Jesus, o Senhor mandou a morte, Jesus, para me matar. E a morte veio. A morte cravava no coração daqueles que estavam lá no UTI. Aí fazia. Aí cravava e tirava. A morte de novo. Cravava e tirava aquelas almas. Ele cravava com aquele bastão, com aquela ponta, no coração. E eu via, e aquela alma gemia. E ele cravava e tirava as almas do corpo. Cravava e tirava as almas do corpo. Cravava e tirava as almas do corpo. E as almas gritavam. E quando ele cravou aquilo ali tudinho, ele chegou perto de mim. E quando ele chegou perto de mim, o médico que viu, o médico disse: "Você morreu tudinho." O outro ele ficou em silêncio. E as almas estavam de lado da morte. O corpo ficava e as almas ficavam com a morte, algemada, pedindo misericórdia, misericórdia. E quando a morte pegou o cravo e apontou para mim, e veio me cravar 2 centímetros, aquela mão disse: não morte, isso é meu, aleluia. E a morte tirou o cravo e veio. A morte ficou de lado de mim e puxava aquelas almas que estavam acorrentadas, que já estavam condenadas para descer a sepultura. E eu disse: Jesus, e essa morte, Jesus? Aqui. Ele disse: em meu nome, mande a morte embora. Eu disse: Jesus, eu não posso, Jesus. Se você não mandar, a morte manda em você. Está certo, Jesus. Quando eu fui mandar a morte tocou no meu corpo e eu gelei. Jesus, eu não posso, Jesus, estou gelando. E disse: você pode, porque eu lhe ordeno. E eu apontei para a morte. E disse: morte, em nome de Jesus, morte, eu lhe te ordeno, vai embora. A morte não foi não, meu irmão, porque eu estava gelado, eu estava com medo da morte. Eu disse: Senhor, a morte não vai não. E Jesus disse: já que a morte não vai, você vai. Vou lhe dar a última chance. Diga a morte, em meu nome, vai embora. Aí eu fechei os olhos e disse: morte, em nome de Jesus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, que a cruz hoje se encontra vazia e a sua sepultura está vazia. Ele te ordena a morte. Vai embora pelo sangue de Jesus. E a morte, a morte entrou lá para dentro com aquelas almas, e as almas pedindo misericórdia. Enquanto no UTI estava pegando meu corpo para levar para a serra, para me serrar, me costurar e me colocar na gaveta. E quando a morte entrou lá para baixo, para o inferno, o meu espírito estava saindo do inferno e estava descendo no meu corpo. E quando o homem puxou a máquina que estava comigo para me levar para a serra, o meu espírito encarnou de novo e eu mexi na mão. E o rapaz que estava levando o meu corpo disse: doutor, ele está vivo. E eu removi, aleluia. E ele pegou e voltou na mesma hora com aquele carro. E minha mãe já esteve, aleluia, com sinal e disse: olha, seu filho está vivo. E minha família ficou abraçado, alegre, dizendo: Moisés está vivo. E chegou lá
O médico me colocou na sala de cirurgia, já era 1h30 da manhã. Desde 5 horas para o outro dia. E o médico foi tirando a radiografia, tirou outra. O médico me operou, tirou uma bala que teve aqui de lado. Outro ficou na espinha, que eu não podia mais andar. O outro varou no meu olho, saiu no outro lado. O outro me deu um tiro debaixo do queixo, saiu no outro lado. Outro na garganta, outro na travessão do queixo. E o médico disse, olha, seu filho só não pode andar. E seu filho está sem memória, mas ele está vivo. A minha mãe ficou alegre. E ele disse, ele perdeu o olho e perdeu também a força das pernas. A minha mãe ficou chorando, mas entregou a Jesus. E eu fui para a sala de operação, me levaram eu lá para cima. Depois me colocaram eu na sala de recuperação, quando eu me operei. Botaram balão de oxigênio, botaram soro e botaram sangue. E eu fiquei ali, isolado, sem ter visita, 2 dias. Mas a primeira visita que foi os crentes. Os crentes chegavam lá no hospital, oravam por mim. Outro chegava lá de novo, orava por mim. Todo dia é crente. E o aparelho que estava na minha memória estava ali. Dava sinal de limpo. E quando Jesus me botou ali foi que Jesus veio falando comigo. E quando chegou outro turno de crentes, oraram por mim. E eu lá, em coma, sem saber até se eu existia. Mas o louco, que mais louco que ele esteja, ele nunca esquece o nome chamado Jesus. E eu passando esses meses nos hospital. Quando foi 5 meses, apareceu uma serva de Deus transformada sobre um anjo. E disse, doutor, eu vim aqui visitar aquele paciente chamado Moisés. E o médico disse, a senhora pode voltar, que hoje não é dia de visita não. Mas quando Deus manda, ele responsabiliza. Que a mulher disse, doutor, eu sou. Eu vim dar vida a quem me pede vida. Aí o médico disse, o que foi, doutor? E eu vim dar memória a quem não tem memória. Aí o médico levantou e disse, oxe, eu quero ver. Pediu ao vigia para ela passar, ela passou. E o médico foi também. Mas quando Deus manda, Deus responsabiliza. Deus nunca deixa o crente passar por vergonha. E quando chegou lá, o médico ficou 2 centímetros assim e disse a ele aí, vá lá da vida. E a enfermeira chegou lá e disse, Moisés, recebe memória quem não tem memória. Recebe vida quem não tem vida. Eu te ordeno. E eu olhei assim, e o médico olhou o aparelho já dava sinal de memória. E o doutor afastou ela e veio falar comigo. E quando eu olhei o doutor, disse, doutor, ele disse, você me conhece? Eu disse, conheço, doutor. Quem lhe curou? Eu disse, Jesus. Aleluia. E quando ele foi falar com a enfermeira sumiu. Ele foi lá falar ao guarda, guarda, cadê aquela enfermeira de branco que entrou aqui? E o guarda disse, você entrou foi só, doutor? Oxe,
E o médico disse, eu acho que eu vou me consultar eu mesmo, porque o mistério de Deus é com ele e com mais ninguém. E quando eu tive memória, a minha mãe soube da notícia, minha mãe ficou alegre. E disse, tudo bem, meu filho, disse, tudo bem, mãe. E disse, mãe, por que minhas pernas estão assim e eu não me mexo? Minha mãe disse, mas é anestesia, meu filho. Disse, mãe, que anestesia é essa? Minha que já faz 4 meses. E eu fiquei meio triste. Minha mãe disse, é anestesia, mas é bom a pessoa falar a verdade. Minha mãe queria me consolar, mas não dava jeito, que sempre eu ia saber que eu não ia ter força para andar. Mas quando minha mãe disse a verdade, eu chorei. E disse, olha Jesus, eu nasci bom, perdi o olho, ainda mais perdi a força nas pernas. Olha Jesus, se tu me tirar desse sofrimento, Jesus, eu vou te glorificar mais e mais em todas as igrejas, Jesus. Eu chorei, meus irmãos, porque eu nasci com minhas 2 pernas, tendo força. Hoje eu não tenho força nas pernas. E eu chorei, e a mãe chorou. Os crentes iam lá, oravam por mim. Eu disse, olha mãe, Jesus vai me dar força nas pernas que eu creio. Diga aos crentes que orem, que eu vou ficar também orando. Porque, meus irmãos, existe gente paralítico, aleijado, pensando que ele está fracassado. Ele pode estar fracassado, mas se ele botar a fé dele, a confiança dele em Jesus, ele vai andar. Mas se ele não clamar a Deus e não aceitar Jesus como seu Salvador, na cadeira onde ele está, ele vai ficar. Aí os crentes chegaram, oraram por mim, e eu orando no hospital, eu chorando. A Bíblia diz que Deus não fica quieto enquanto estiver pingando lágrimas. Quando deu 8 meses, me deu um sono e eu dormi. E 3 horas da manhã, eu vi uma luz saindo da parede. Na revelação, ele veio andando sobre mim, aquele homem de branco, de barba feita, seu cabelo grande. Ele não era Jesus. Ele usava umas percatas. Ele era um discípulo. Ele passou por aquela cama todinha onde estavam aqueles aleijados. E quando ele chegou perto de mim e disse, Moisés, eu com os olhos fechados dormindo. Oi, Moisés, eu vim aqui para dar força a quem não tem força, Moisés, porque o mestre me mandou. Aleluia. E quando ele estava estirando as suas mãos, de lado da sua vestidura era uma luz, e disse, levo entrevado, morto. Hoje Jesus me mandou, e eu te digo, recebe força aonde tu não tem força. Recebe virtude, tu não tinha virtude. Osso entrevado, te mexe. Na revelação, minhas pernas começou a tremer. E ele retornou e disse, Moisés, dorme em paz. E botou a mão na minha testa, e se virou e foi. E olhando aquela luz, entrou na parede e sumiu. E eu peguei no sol. Quando deu 7 horas, que é para a enfermeira chegar, dar banho na gente e dar o novo café, aí os doentes estavam, enfermeira, deixa café, deixa o banho para lá, vem ver o aleijado que está andando, enfermeira. Aleluia. A enfermeira veio, me ajudou eu a andar, o hospital ficou cheio de gente. O médico que me operou, ele ficou biruta, olhava para a radiografia mesmo assim, e só é Deus mesmo na vida daquele moço, aleluia. O mestre estava me tirando, o mestre ele estava me preparando,
porque a preparação dos rebeldes, de crente desviado, oficina é no hospital. E eu fiquei alegre, com as pernas tremendo, engateando. O hospital cheio de gente. Aleijado quase que andava naquele dia. Só era ele crer. Porque a virtude não só é para um, é para todos. Daquele que crê e queria a salvação. Minha mãe ficou alegre e eu fiquei já andando. E uma voz se estendeu no hospital dentro do meu coração, disse: eu sou fiel. Ele está operando mais ainda. Assim que ele fez na minha vida, ele faz. Está fazendo mais ainda com você. Volte pelo seu caminho onde você deixou. E volte com muita pressa para Jesus. Porque muitos estão dizendo: eu conheço a verdade, mas não está cumprindo. A verdade quem conhece cumpre. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Que Deus abençoe.